Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo o seguinte tema: trabalhar de CLT compensa? Eu vou explicar para vocês a minha experiência trabalhando como CLT, ou até as que eu tive, né? Quando eu trabalhava. Bom, galerinha, bom dia mais uma vez. E para você que está entrando aqui nesse canal, já dá aquele joinha, se inscreva no canal, entendeu? E sente aí e confira esse vídeo, certo? E bora lá. Aqui vocês podem ver que tá chovendo, né? Mas vamos fazer esse vídeo. Bom, galera, trabalhar de CLT compensa? Eu vou deixar aqui minha opinião. Não compensa. Entendeu? Por quê? Porque, velho, quando eu era criança, eu tinha uma mentalidade. Eu achava que quando eu fosse trabalhar de carteira assinada, e quando eu fosse começar a trabalhar, eu ia conseguir meus objetivos, né? Ia ter meu sonho, ia realizar meus sonhos, né? De ter uma família, de ter uma casa, ter um empregozinho estável, naquela vida cotidiana que todos nós temos, né? Ou uma grande maioria tem, né? E o que eu falo sobre experiência, cara, que é o seguinte: eu achava que se eu trabalhasse certinho, entendeu? Fizesse além mais do que eu era pago para fazer, eu achava que ia ser bem recompensado, que ia ser visto, né? Pelo patrão ou pelo alguém da empresa, né? Fosse me dar uma oportunidade melhor, um cargo melhor, né? Mas é aquela coisa, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais tu dá o teu gás ali, você tá dando o seu melhor, rapaz, parece que é uma coisa. Eles te dão mais trabalho, mais pressão, entendeu? E depois, no final, quando você está todo frustrado, ele chega para você com aquele papo motivacional de empresa. Ah, você é o melhor colaborador, você tem que dar o seu melhor, é assim mesmo, você está no processo, entendeu? Só que esse processo, entre aspas, meu amigo, só beneficia eles, só eles mesmos, só os grandes empresários, entendeu? É que ganha o nosso suor. A gente mesmo, a única coisa que nós ganhamos, rapaziada, é só aquele velho salário raizinho, entendeu? E doença, você tá entendendo? Estresse, qualidade de vida lá por aqueles altos, né? Como vocês sabem. E dizer uma coisa para vocês: vim depois de 8 anos morando em cidade grande, voltei para casa da minha mãe, né? Sendo que eu tenho uma casa aqui na cidade. Eu tô aqui agora, estou aqui na casa da minha mãe no interior, correto? E dizer para vocês, cara, aqui, a casa da minha mãe é como se fosse um templo. O que é que eu falo que é um templo? Eu vou dar uma breve mostradinha aqui para vocês e como é que é, velho. Uma experiência sem vida de CLT. Olha essa plantinha. Olha, preste atenção no som da chuva. Olha a calmaria que tá tendo aqui agora. Entendeu? Olha só esse lugar, cara. Entendeu? Ali fora, ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, caindo aquela chuvinha. Entendeu? E falar pra vocês que é o seguinte: se você tem um sonho, entendeu? Seja do que for, não desista dele, entendeu? Não deixe a vida, a correria do dia a dia atrapalhar esse sonho de vocês, entendeu? Porque eu deixei meu sonho de lado por 8 anos e vejo hoje que não me agregou em nada eu ter deixado meu sonho de lado, correto? Porque eu ainda continuo com dívida, certo? Continuo com dívida, entendeu? E o trabalho ele proporciona uma segurança. Por que uma segurança? Porque quando você trabalha de CLT, você tem o seu todo mês, né? Você tem o seu todo mês. Então meio que te deixa
sobre um conforto, entendeu? Você fica seguro ali, você faz o seu mínimo, tá tudo certo, final do mês tem a sua continha, chega o final de semana, você vai lá comprar seu açaizinho, entendeu? Chega ali num botequinho, toma teu burikuti, tua cervejinha, entendeu? E quando chega no domingo, você tá naquela ressaca do cabrão, segunda-feira você vai trabalhar naquele jeito, se reclamando, dizendo que odeia a segunda-feira, que segunda-feira não podia trabalhar, não sabe por quem foi que inventou a segunda-feira, entendeu? Sendo que você mesmo é o próprio responsável pela sua situação, entendeu? Pela sua saúde, pelo seu bem-estar, a gente mesmo, só que a gente, eu digo a gente fala o contexto das pessoas, as pessoas gostam de se vitimizar, gostam de ficar se lamentando. É mais fácil ficar na cadeira se lamentando, entendeu? Falando da vida dos outros, do que mudar, entendeu? Aí tem um empregozinho que tem um saláriozinho bom e tal, você entendeu? E ainda alguns se acham um dono de falar da vida dos outros, entendeu? E outro, eu não estou trabalhando, certo? As contas estão vindo, é o que eu digo para vocês. As diárias que eu estou pegando, diária mesmo assim, tá dando para me viver, cara. Tá dando para me pagar minhas contas, entendeu? E é aquela coisa. Se a gente não, se a gente ficar no comodismo, a gente não muda, a gente não evolui, entendeu? A tendência da gente é ficar murcho, igual uma laranja quando ela fica muito tempo naqueles jarros, em vez de pôr fruto. Aí você põe elas ali, então você pega elas lá do mercado, bota elas ali, elas estão todas bonitinhas, né? Mas com o passar do tempo, elas naquele mesmo lugar ali, começa a ficar o que? Estragado, começa a se recontrair, fica um murcho, entendeu? É igual o nosso cérebro, se a gente não procurar uma mudança, entendeu? Se o desconforto, se a gente não tiver o desconforto, a gente não vai mudar, a gente não vai para frente, entendeu? Então, essas são as minhas experiências, entendeu? E, assim, o meu ponto de vista, sabe, do que eu acho sobre o CLT, cara? Eu trabalhei por muito tempo em várias empresas, entendeu? E, e a mesma história, entendeu? Vem com aquele papo motivacional, você tem que dar o seu melhor, se você dar o seu melhor, você vai subir de cargo, a gente vai te dar vamos aumentar seu salário, então, no final das contas, é só mais trabalho, injeção de saco, pressão, e quando você vai chegar lá no patrão lá, pede ele uma ajuda, um aumento, o cara vem chorando miséria, entendeu? Então, rapaziada, conselho para vocês para 2016. Saia da, saia da carteira assinada, entendeu? Bote o seu próprio negócio, entendeu? Faça uma diferença na sua vida. Você todo dia não acorda para ir trabalhar, não vai lá, trabalha para dar o seu gás, seu melhor para as coisas dos outros. Por que você não faz uma coisa para você, cara? Entendeu? Se você é bom em alguma coisa, seja lá no que for, faça, entendeu? Você trabalhando para você, você vai ganhar muito mais do que você trabalhando para os outros só pelo salário mínimo, cara. Isso não vai compensar de jeito nenhum, cara. Entendeu? Ó, eu peguei uma casa ali para fazer mais o meu padrasto, certo que ela já estava já meio que caminho andado, as paredes já estão todas feitas, entendeu? O alicerce da casa já está pronto. No caso é só terminar de subir as paredes e colocar o piso na casa, né? E o telhado. A gente cobrou R$ 7.000, entendeu? Então, assim, esses 7.000, nunca vi R$ 7.000 trabalhando de carteira assinada, cara. Entendeu? Nunca. A não ser quando a gente fazia um empréstimo, entendeu? Dividir ele em tantas parcelas de tantas vezes, sabe? E o cara achando que tá fazendo uma vantagem, porque eu antigamente achava. Pegar empréstimo com o banco, né? Que eles dão facilidade para quem trabalha, né? E eles querem ver isso mesmo, é um povo, eles querem ver um povo endividado, entendeu? Um povo consumidor, entendeu? É um povo que se pelo menos consumisse
algo construtivo, lesse um livro, algo do gênero assim, era bom, mas não. A população só absorve coisa da mídia, coisa toda hora é só passando o dedo na tela de um telefone, não busca nenhum tipo de conhecimento, entendeu? Nada ali para agregar a vida dele, sabe? E eu, cara, eu tô aqui, entendeu? Cansei de ser CLT, sabe? Cansei de ser só mais um na manada, sair dessa vida de CLT, certo? E tô aqui. Já comprei uns livros para me ler, né? Porque uma pessoa que não busca o conhecimento, ela é uma pessoa burra pro resto da vida, né? E o conselho que eu dou para vocês é esse, galera. Se você é bom em cultivar planta, mano, planta faz planta suas flores, entendeu? Faça as mudazinhas, vende. Ah, não vende não, vende, cara. Entendeu? O que não vende é um comércio que tá com as portas fechadas e que não tem nada para vender. Mas se você tem algo a agregar na vida das pessoas, um produto que vai agregar, ou que vai dar algum prazer ou algum tipo de dopamina para essa pessoa, cara, isso é bom, entendeu? Isso é muito bom. Muito melhor do que você estar gastando energia trabalhando para os outros, entendeu? E que você não vai ter reconhecimento de nada. Na dica de nada, entendeu? As experiências que eu tenho de CLT, cara, são horríveis, porque eu sempre tentei dar o meu melhor e eu via que tinha rapaziada ali, cara, que tava ali, chegava no horário mais meio que 5, 15 minutos, quase todo dia atrasado, sabe? Ele era o bem visto. Vi funcionários já roubando, cara, roubando, nada contra, cada um faz o seu, né? Mas tipo, roubando, entendeu? E lá no final eles sendo chamados de bom funcionário, entendeu? E eu ali dando meu gás ali, fazendo o meu serviço de 3 4 ali, entendeu? E que meu irmão, no final não compensa. Quem fica destruído é só você mesmo, entendeu? Porque você fica ali dando o seu melhor, achando que, entendeu? Vai ser visto. Aquele negócio que onde você estiver tem alguém te olhando, cara. Mas só que as pessoas te olham, mas não te dão oportunidade, certo? Não te dão um incentivo maior para tu estar continuando fazendo o que tu já vem fazendo, entendeu? Porque o que, se você faz isso que como eu venho fazendo, antigamente eu ainda dou meu melhor, certo? Mas não para a empresa, mano. Para a empresa dos outros não dou não, porque não compensa, entendeu? Eu faço isso porque eu acho que eu acredito que é certo, entendeu? E as pessoas que fazem além do que é pago para fazer, em algum lugar não é visto, mas eu acredito que em outra área, em outro local, essas pessoas, tipo eu, mano, ou como pode ser tipo você também, entendeu? Alguém vai ver, mano, e eu tenho certeza que tua hora vai chegar, e eu tenho certeza como a minha hora também vai chegar, certo? É com muito sacrifício, com muita batalha, entendeu? E, e puxar a âncora do barco, meu filho, e remar, entendeu? Se você ficar só sentado, se reclamando, esperando as coisas cair do céu, dizer uma coisa pra você, viu? Desiluda. Desiluda, porque não tem nada fácil, entendeu? Mas se você é o daquele tipo que gosta de viver no comodismo, entendeu? Trabalho de CLT. É uma boa opção para quem quer ficar no comodismo, entendeu? Quer ficar, estar sujeito ao mínimo, entendeu? Ao pouco, sabe? Se sujeita ao pouco e se acha que tá na grande vantagem, entendeu? Comendo só migalha. Só migalha. Quando você chegar na sua velhice, você vai estar todo fodido, correto? Para você se aposentar, que não vai mais se aposentar, a sua geração de hoje não vai mais se aposentar, entendeu? A realidade é essa, certo? E dizer uma coisa para vocês, essa rapaziada de 95 pra cá, irmão, vamos trabalhar, entendeu? Vamos fazer alguma coisa pra gente mesmo, abrir os nossos próprios negócios, entendeu? Se você é um bom carpinteiro, meu amigo vai trabalhar para você, certo? Faça algum empreendimento, faça alguma coisa que vai mudar a sua vida, cara. Porque essa geração de hoje é a geração Z, meu amigo.
A geração que, infelizmente, era para ser o futuro do Brasil, do mundo, mas infelizmente não é. Pelo menos a grande maioria desses jovens de hoje daqui do Brasil, cara. Eu tiro pelo que eu vejo, entendeu? Eu tiro pelo tempo de quando eu era criança, certo? Que eu, hoje também tá falando no telefone aqui, cara, na frente aqui do telefone, é um pouco ainda assustador para mim, certo? Porque eu sou de uma área que eu não vim da tecnologia, eu não vim do telefone, entendeu? Meu negócio, uma hora dessa, era ficar pulando numa chuva dessa, entendeu? Correndo num mato desse, entendeu? Caçando passarinho, certo? E essa juventude de hoje, irmão, já nasce com o telefone, com a palma na mão, entendeu? Com a palma na mão, mas só que eles não sabem usar essa tecnologia para o bem, mano, entendeu? Para eles mesmos. E que é uma pena, né, velho? Que é uma pena. É uma pena bastante. E eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se você tem alguma coisa a falar, dê a sua opinião, se inscreve ou se inscreve também no canal, entendeu? Fala aqui o seu comentário aqui nas descrições aqui embaixo, certo? E até mais o próximo vídeo.